Fala pessoal, beleza? Aproveitar que 90% das cargas aqui da oficina já estão definidas, né? Tudo que vai ser utilizado aqui, talvez vá colocar uma coisa ou outra, vá acrescentar aqui, mas não é de grande relevância. Eu vou aproveitar e mexer nessa encrenca aqui, ó. Olha como é que tá esse quadro. Deixa eu mudar aqui. Uma bagunça, né? Eu fui só ligando aqui, no momento que eu trouxe energia, eu fui só ligando de qualquer jeito mesmo, né? Eu já tenho as informações, quem é o que, eu vou definir tudo, vou organizar esse quadro, colocar o barramento de terra, barramento de neutro. Eu trouxe eles aqui, barramento de neutro, barramento de terra. Tem uns conectores genéricos aqui para eu poder fazer a conexão legal no barramento. Definir tudo certinho aqui, identificar, passar fita azul no cabo que for neutro, mas ele tá preto, né? Aquela identificação que eu falei no vídeo do aterramento. E no cabo aqui do aterramento lá, organizar ele, deixar melhor identificado e fazer todas as conexões. O DPS aqui ainda não está ligado. O DR já está ligado certinho ali, mas é preciso só refazer as conexões porque estão tudo só foi cortado, desencapado e encaixado ali. E numerar aqui os disjuntores para eu poder depois fazer a identificação deles. Eu vou fazer uma identificação um pouco diferente do que você vê por aí. Depois vocês vão ver como é que fica. Eu acho mais intuitivo, mais fácil. E se vocês forem fazer parte elétrica na casa de algum cliente, por exemplo, vocês já conseguem deixar de maneira que impossível ele não conseguir identificar os disjuntores. Então fica aí até o final do vídeo que você vai ver como é que eu fiz. Bom pessoal, vamos começar os trabalhos aqui. Deixei as ferramentas que eu vou precisar aqui. Vou limpar para colocar os terminais. Aqui eu já montei os barramentinhos. Aqui eu vou fazer uma adaptação. Na hora que você for fazer uma adaptação no seu quadro, faça com responsabilidade, tá? Eu vou travar, usar isso aqui embaixo para travar aqui assim, ó. Para dar calço lá. Então vou travar, vou dar um jeito de travar esses dois barramentos dentro desse quadro. Não vai ser muito fácil porque tá bem aglomerado o negócio aí, mas a gente vai dar um jeito. Aí tá aqui os terminais para poder fazer uma conexão legal. E as identificações, para que eu possa identificar cada circuito, ficar mais fácil depois para... A hora que eu for soltar um dos cabos, porque tem disjuntor que tem mais de um cabo, eu já sei de que circuito é. Bom pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar os cabos, colocar os terminais, né? E fazer as identificações dele. Mas eu vou colocar isso aqui num time-lapse para não ficar um negócio muito enjoativo, tá? Para vocês verem a montagem do quadro por completo. Aí depois eu vou fazer os comentários, né, pontuais sobre cada ponto, como foi feita a proteção, como é que foi dimensionado isso aqui. Belezinha? Aqui uma observação interessante. Eu liguei o neutro aqui e as duas fases aqui. Por que eu não usei essa fase aqui, esse polo aqui na verdade? Se você dá uma olhada aqui, ó, o primeiro polo, neutro com o primeiro polo, polo número 1, é que é acionado aqui no teste. Ou seja, se eu estou usando esse polo aqui, eu deixo o meu teste ativo, ó. Se eu apertar aqui é para ele desligar, ó. Se eu não usar esse polo, se eu deixar esse polo vazio e trocar para cá, ele não aciona. Tem que sempre dar uma olhada aqui no esqueminha aqui, ó. Uma dica aqui para a escolha do DPS, tá? Aqui eu estou usando um 175. Por que eu estou usando um 175? Entre fase e fase eu tenho 220, entre fase e neutro eu tenho 127. Então eu tenho que escolher um DPS com a tensão mais próxima da minha tensão de fase e neutro, só que superior, tá? Ou seja, somente quando chegar nesse nível de tensão é que ele começa a conduzir aqui o surto, qualquer sobretensão que vir na rede. Então, o meu DPS, eu tenho que pegar a tensão de fase e neutro, colocar um DPS um pouco acima. Poderia colocar um 275 aqui? Poderia, sem problema.
Mas aí eu teria uma questão, eu teria um nível de proteção menor, porque a tensão da minha rede aqui é 127 de fase neutra. Até ela atingir 275, eu posso estar queimando alguns equipamentos mais sensíveis na rede. Então eu prefiro um DPS próximo da minha tensão de fase e neutro, para não ter problema. E por que eu pego fase neutro, não pego fase-fase? Porque o DPS é ligado entre uma fase e o terra. E a diferença de potencial, ou seja, a tensão que dá entre fase e terra, é praticamente a tensão entre fase e neutro, tá? Então é por isso que a gente utiliza esse parâmetro para dimensionar o DPS. Outra informação importante aqui é o seguinte. Eu vou ligar meu DPS direto de cima do meu DR para ele, tá? Por quê? Por que eu não vou ligar aqui debaixo do meu DR para ele? Porque se eu ligar debaixo do meu DR para ele, todo surto que vir na rede vai passar pelo meu DR. O DR já é um componente um pouco mais sensível que o disjuntor, então com o tempo eu vou danificando o meu DR. Sem contar que algumas vezes pode ser que ele desarme o DR no momento do surto aqui. Eu estou forçando aqui uma passagem de corrente para a terra, né? Estou forçando de certa forma uma fuga passar pelo meu DR. Então por isso que eu não coloco ele aqui, eu coloco ele fora, tá? Outra coisa, aqui eu estou usando um DR como geral da instalação. Por quê? Porque lá da onde está vindo esses cabos, já tem um disjuntor com igual corrente, tá? Então não preciso de um geral aqui. Se eu precisar desligar por algum motivo, eu vou até lá e desligo lá, não tem problema nenhum. Então por isso que eu optei por deixar o DR aqui como geral. Então o DR está protegendo toda a minha instalação sem problema. Qualquer fuga que eu tiver aqui, ele já desarma. Pessoal, ajustei em cima as alimentações. Tudo com terminal, tudo mais. Aqui eu não coloquei terminal porque faltou. Tô sem terminal aqui, só tinha um. Agora eu vou pegar e desligar os circuitos e arrumar esse emaranhado de fios aqui. Coloquei aqui o barramento, adaptei o barramento de terra e adaptei o barramento de neutro aqui. Uma coisa que eu não falei anteriormente é o seguinte. Quando você tem esse DR, esse botãozinho tá aqui, pessoal, tem um T nele, que é para teste. O ideal é que você teste ele mensalmente, tá? Mensalmente você vem aqui e aperta. Se por um motivo ele não estiver desarmando, procura um eletricista ou troca o seu DR aí, porque ele pode estar com problema. Tá aqui ligado o terra direto no barramento terra. Tá identificado, coloquei as fitas verdes, né? E aqui tá o neutro que sai direto do DR, já protegido, né? Com relação à fuga, direto para o meu barramento. Ou seja, todo neutro que eu ligar aqui já vai estar com a proteção do DR. Qualquer fuga que tiver no circuito de neutro meu aqui, ele vai desarmar o DR. Por padrão, os cabos de terra são verdes ou verde e amarelo. Os neutros são azuis, né? Por isso que eu vou identificar tudo com fita azul, porque eu não estou com cabo azul aqui. Posso usar cabo preto? Posso, desde que identifique. Tá? Pode ser a cor que você quiser, desde que você identifique para você saber que isso aqui é neutro depois da hora que você for mexer. E vou começar a identificar eles também, colocar o circuito, colocar um... Eu tenho uma anilha de T aqui, vou colocar eles todos aqui no neutro. Cada circuito que está ligado aqui, eu vou identificar ele de uma forma. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4 e por assim vai. Para que depois, na hora que eu for mexer, eu possa saber do que se trata cada um. Então vamos desligar aqui para identificar os circuitos.
E aí, pessoal, esse é o visual final. Foram ligados aqui. Que é cabo 6 mm, eu tô sem terminal, deixei sem terminal, mas depois eu limpo eles e coloco o terminal. Uma coisa importante aqui se mencionar é o seguinte: a grande maioria das pessoas acredita que o disjuntor está aqui para proteger o equipamento que ele vai ligar. Não, não está aqui para proteger o equipamento. Esse disjuntor ele está aqui para proteger os cabos, tá? Como assim os cabos? Os disjuntores têm que ter corrente menor do que os cabos, porque se acontecer algum curto, algum problema no seu equipamento, aquela corrente vai percorrer pelos cabos e o disjuntor tem que desarmar logo após superar a corrente dele, dependendo de acordo com a curva dele. Só que ele tem que desarmar antes que o cabo pegue fogo. Então essa que é a sacada. Todo disjuntor serve para proteger os cabos, os condutores. Não serve para proteger o equipamento que está lá na ponta. Tá? Então, todas as linhas que você distribui, a bitola do cabo tem que ser compatível aqui com o disjuntor. Então, o disjuntor tem que ser com uma corrente menor que o cabo suporta. Bom, pessoal, como prometido, eu vou mostrar o que eu faço aqui para identificar o quadro. Essas são as identificações genéricas que vêm junto com o quadro, né? Vem identificação de DPS, de iluminação, de chuveiro, de tomada, enfim, vem um monte de identificação aqui genérica pra você colocar, desde TR, entrada de energia, enfim, tem um monte de identificação aqui que vem junto com o quadro. Mas o que a gente faz aqui? Para ficar mais fácil de qualquer um que olhar para esse quadro e entender, saber exatamente o que cada disjuntor faz, o que o DR faz, qual circuito é responsável cada um, né? Eu faço isso aqui, ó. Eu faço um desenho no computador de todos os disjuntores DR, realmente fidedigno ao quadro. E aí embaixo eu coloco todas as informações. Então se você olha em cima, olha embaixo, é cara crachá, tá vendo? Isso serve também desenho para porta lateral, quando abre para cá, independente. Mas fica muito mais intuitivo para a pessoa que vai operar o quadro, né? Que vai desligar um circuito, alguma coisa para mexer. Então ele vem aqui, olha aqui, tem todas as informações. Desde a corrente de cada disjuntor até a informação do qual circuito que ele é responsável. E aí, pessoal, o que vocês acharam?